Olá pessoal, quem fala aqui é o Marcos. Hoje damos seguimento às aulas de exame físico do aparelho respiratório. Hoje uma aula curta, uma aula de pouca teoria, de muito fácil memorização, mas que tem uma importância fundamental na prática. Então, finalizamos essa aula, fazemos uma leitura complementar do material de referência e temos que praticar. Praticar na mesa, praticar nos nossos amigos, nos nossos irmãos, tem que praticar porque a técnica de percussão é algo importantíssimo. Vamos lá? Bom, percussão do exame físico do aparelho respiratório. Em que consiste a percussão? Consiste em a gente fazer um movimento contra uma estrutura que vai gerar uma nota, vai gerar um som com determinadas características, um timbre diferente, uma intensidade, uma tonalidade diferente. E a gente fazendo essa percussão em diversas partes do corpo, a gente vai ter notas diferentes para cada região. Então, se eu percutir, por exemplo, uma área do coração, eu tenho um som característico daquela percussão. A área do pulmão, eu tenho um som característico daquela área do órgão. A percussão da área de projeção hepática, a percussão da área de projeção do intestino. Então, foi visto que cada área tem um som característico. E a gente vai ver aqui quais são os sons característicos de normalidade. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o exame físico e buscar os sinais, a gente vai realizar essa técnica para saber se tem alteração do som. Basicamente, a percussão é isso. Sabendo os sons normais, a gente vai encontrá-los. Caso contrário, a alteração pode significar alguma patologia. De semiotécnica, o que é que a gente tem de importante? Basicamente, no exame físico do tórax, nós utilizaremos a técnica de percussão dígito-digital, que consiste em utilizar as duas mãos e os dois dedos médios, fazendo uma percussão um sobre o outro. Mas vale lembrar que existem outras técnicas de percussão. Por exemplo, existe a percussão tipo punho-percussão, em que a gente faz no dorso, no ângulo costo-vertebral, para outra finalidade. Então, aqui na semiotécnica do aparelho respiratório, utilizaremos a técnica dígito-digital, classicamente. Onde que iremos percutir em relação a tórax? A face posterior, face lateral e face anterior do tórax. Ou seja, temos que fazer uma exploração completa. Por que isso? Porque a percussão, quando eu faço a percussão de uma região, de determinada região, aquele som é gerado aproximadamente de 5 a 7 centímetros de profundidade. Então, se eu estou percutindo a região anterior do tórax, aquele meu som percutido vai em média de 5 a 7 centímetros. Então, eu tenho que fazer na região anterior, lateral e posterior, uma exploração completa. Vou fazer cada hemitórax separadamente e depois comparativamente. Por quê? Porque apesar de o som da percussão da área de projeção do pulmão ser um som característico, com uma tonalidade característica, de pessoa para pessoa ele tem variações. Por quê? Porque algumas pessoas podem ter o tecido adiposo um pouco mais espesso, uma musculatura mais hipertrofiada, a posição, a força que você coloca, a pressão que você faz. Então são características que você tem que tentar uniformizar o máximo que puder, mas às vezes podem variar um pouco de um indivíduo para o outro. Então o ideal é sempre fazer a percussão de um hemitórax comparativamente ao outro hemitórax, em regiões simétricas. Percutir a base do hemitórax direito ou percutir a base do hemitórax esquerdo. A gente vai ter a aula onde eu vou demonstrar corretamente a técnica, mas para a gente ter uma ideia, vamos observar essa imagem. A imagem de uma técnica correta. A mão não dominante, ela espalmou a mão no tórax do paciente, de forma que o dedo médio ele tenta percorrer a região do espaço intercostal, para tentar diminuir a interferência da costela. Então ela tenta encaixar o dedo médio na região do espaço intercostal, ela faz uma pequena pressão apenas para tornar a posição confortável. O restante dos dedos, eles podem estar um pouco elevado para que a percussão vai gerar uma transmissão, vai gerar uma vibração na parede, e esses dedos não podem fazer muita pressão, porque senão eles vão impedir a transmissão da vibração, porque a sensação ela é tátil
E ela também é audível. Então é um conjunto de sensações que a gente utiliza na percussão. Com a mão dominante, o dedo médio, com a região da ponta, não a região da polpa digital, ela vai percutir a região interfalangiana distal da mão não dominante. Então seria algo mais ou menos assim. Mas a gente vai ter uma aula completinha onde eu vou demonstrar a técnica correta. E qual é o movimento da mão, já que a gente sabe como espalmar a mão e aonde percutir? O movimento da mão é basicamente o cotovelo vai ficar fixado com o antebraço com pouco movimento e esse movimento aqui de flexão, a gente faz uma extensão do punho e uma flexão de forma não a acarretar força, mas só o movimento da mão é capaz de gerar um som com intensidade boa. Então, basicamente, o que vai se mover é a flexão e a extensão do punho, não é em relação ao braço, certo? Vimos um pouco da semiotécnica. Em relação aos tons, os sons que a gente vai observar, depende muito do órgão de projeção daquela área. Por exemplo, o som claro pulmonar é na área de projeção do pulmão. Então, onde tiver pulmão que eu fazer a percussão, eu vou ter um som característico do claro pulmonar. Então, se a gente, nessa imagem, percutir toda a área de projeção do pulmão, a gente vai achar normalmente o som claro pulmonar. Eu chamo a atenção aqui só na região posterior do tórax, para a gente sempre tentar livrar as estruturas ósseas, porque elas causam um pouco de interferência, apesar de não mudar tanto. Mas sempre que a gente for fazer a percussão, a gente sai fazendo nessa linha aqui, ó. A gente palpa a borda lateral, a borda medial da escápula, palpa a coluna vertebral e livra essas estruturas da nossa percussão. Isso vale também para o frame tóraco-vocal, isso vale também para a ausculta. Então temos que ter a noção de que a gente está ali tentando tirar o máximo de prejuízo. Então a gente percute essa região aqui. Acompanhe no slide. Comparativamente no outro hemitórax. Da mesma forma na região anterior, a gente faz esse movimento aqui. Sempre comparativamente e tentando encaixar o dedo da mão não dominante, aqui vai ser percutida, no espaço intercostal. O som timpânico é o som gerado por uma víscera oca. Então, nessa região aqui, que a gente vai percutir o fundo do estômago, a gente vai ouvir um som timpânico. Assim como na percussão no exame físico abdominal, as vísceras ocas intestinais vão acarretar também um som timpânico à percussão. O som maciço é aquela víscera maciça, aquela víscera sólida. No tórax, a gente tem na transição tóraco-abdominal o fígado e o coração. O coração que pode variar um pouco entre a percussão maciça e submaciça, que é uma região de transição ali entre a tonalidade da percussão. Então, relacionado a tórax, tem o som da área de projeção do pulmão, que é claro pulmonar. Temos a área de projeção da bolha gástrica no espaço de Traube, que a gente vai avaliar essa delimitação em próximas aulas, que é o som timpânico, acúmulo de ar. Víscera oca vai acarretar um som maciço. E o submaciço é uma transição. Ok, vimos a técnica, os sons normais e vamos observar quais são as possíveis alterações que poderemos encontrar. Trago aqui algumas. A primeira, a hipersonoridade pulmonar. Não confunda com o som timpânico. O som timpânico é aquele som de víscera oca produzida, por exemplo, no estômago. Já a hipersonoridade pulmonar se revela, enquanto alteração, um acúmulo mais acentuado de ar nos alvéolos. Então, por exemplo, aquele paciente que tem DPOC, ele tem um problema em fazer a expiração, o ar se acumula de forma mais acentuada nos alvéolos, então a percussão daquele paciente alterada vai ser uma hipersonoridade. Já o som maciço e submaciço na área de projeção do pulmão vai se referir, por exemplo, a um acúmulo de líquido, algum material mais denso que o ar, que vai se acumular onde não deveria, que seria claro pulmonar, e ali vai
a minha percussão vai gerar um som, uma tonalidade maciça ou submaciça. Vai depender da área de transição, da quantidade, do volume. E o som timpânico? O som timpânico, quando ele aparece na área de projeção do pulmão, ele fala a favor, ele sugere a presença de ar, não no parênquima pulmonar, porque se for no parênquima pulmonar de forma mais acentuada, é a hipersonoridade. Mas o som timpânico, ele sugere ar no espaço pleural. Então, o pneumotórax, ele na percussão vai gerar um som timpânico. O paciente enfisematoso, DPLC, na percussão, acúmulo de ar dentro do alvéolo vai gerar a hipersonoridade pulmonar. A presença de derrame pleural no espaço pleural vai acarretar um som maciço submaciço. A síndrome da consolidação pulmonar, a famosa pneumonia, vai gerar um som maciço naquela região. Então estamos completando, já vimos a inspeção e a palpação, estamos em busca de formar as síndromes, que a gente vai identificar quais são as principais síndromes broncopleuropulmonares. Ok, tenho aqui uma radiografia de tórax de um paciente normal, sem muitos detalhes radiológicos, o que é que a gente precisa saber só para entender o conceito aqui que eu quero passar. Fora do corpo existe ar, e o ar tem essa tonalidade preta, escura. O ar dentro do parênquima, ele fica com essa característica aqui. Então observe que em ambos os pulmões, ele tem uma característica de um preto, mas um preto mais para acinzentado, com algumas tramas vasculares, com os desenhos. Isso é o que a gente precisa observar. Se eu fazer a percussão de toda a área de projeção desse pulmão, eu vou ter o som claro pulmonar, um som característico do pulmão, na percussão correta. Ok, vamos observar o som claro pulmonar. Então eu peço que você agora já esteja escutando a aula com os fones de ouvido e aumente um pouco o som para a gente poder se atentar ao som claro pulmonar. Som claro pulmonar. Esse é o som claro pulmonar. Na semiotécnica, eu vou complementar agora, é sempre importante a gente dar 2 batidas. Porque se a gente sair tá, 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 a gente não tem uma concentração e uma nitidez do som. Então observamos a técnica correta em relação ao posicionamento e movimento e a gente dá 2 batidas e observa. Então esse é o som claro pulmonar, na área de projeção normal do pulmão. E a partir disso, qual seria uma alteração? Vamos observar que comparativamente um pulmão normal e esses pulmões aqui estão mais pretos. Ora, se o ar fora do corpo é preto, eu tenho um pulmão mais preto em ambos os pulmões, eu tenho mais ar. É aquele paciente com doença obstrutiva pulmonar, o enfisematoso. Ele tem um acúmulo de ar no alvéolo. Qual é a característica da percussão? É a hipersonoridade pulmonar. Infelizmente eu não consegui o som. Diferentemente, esse é o parênquima pulmonar normal e essa é uma radiografia em que ocorre uma alteração. Se eu comparar esse pulmão com esse, eu vejo uma alteração. Eu vejo uma hiperdensidade. Isso seria um derrame pleural. E qual é a característica do derrame pleural na percussão? Sabemos que é o som maciço. Vamos agora observar como é essa característica. Lembrando que o som maciço, aqui numa alteração, é provocado pelo derrame pleural. Mas, por exemplo, o som de percussão da área de projeção do fígado também é um som maciço. Vamos lá. Som maciço. Som maciço. Observe que é um som mais seco. E outra alteração, de novo, observamos o pulmão normal, com a sua opacidade semelhante. Nessa radiografia, observamos um ao outro. A imagem é pequena e não dá para observar direito,
mas comparado a esse aqui o preto ele está relacionado ao ar dentro do espaço pleural. Tem a linha pleural aqui, mas só que está aqui, ó, que é a linha pleural. Ou seja, o ar aqui, diferente dessa radiografia, ele está acumulado no espaço pleural. Então, se ele está acumulado no espaço pleural, ele vai dar um som timpânico. E isso não deveria ser, porque aí seria a projeção de um som do pulmão, que é o claro pulmonar. Vamos observar o som timpânico. Som timpânico. Bom, é isso. Semiotécnica correta, muito importante. Quais são os sons normais da percussão e quais são as principais alterações e o que essas alterações são características. Por exemplo, o som maciço na área de projeção do pulmão indica, por exemplo, um derrame pleural, mas também tem outras causas. Isso é os principais conceitos dessa aula. Uma aula de pouca teoria, mas que exige uma execução da técnica muito perfeita para a gente poder ter a noção exata do som. E uma dúvida que surge muito entre os alunos é: eu faço a percussão e o professor, um avaliador ou um colega não escuta. Importante, você é o avaliador. Então, aquela percussão, contanto que seja com a técnica correta, tem que gerar um som que você possa interpretar. Não são para terceiros. Alguém faz o mais alto, alguém faz o mais baixo. O importante é o som para você que está avaliando o paciente. É isso, pessoal. Quero reforçar mais uma vez. Treine, treine e treine, porque a técnica exige treino. Muito obrigado e até a próxima aula.